Olá, minhas amigas, meus amigos. Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre o sentido de permanência à luz da espiritualidade. Introdução. Ao longo da história, entre conquistas e mudanças, a existência humana sempre encontrou apoio em bases firmes. A família, a comunidade, o trabalho, as tradições e os laços de amizade, junto com os costumes da vida comum, formavam um conjunto de referências duradouras em torno das quais as pessoas organizavam a vida. Nas últimas décadas, porém, essa base sofreu uma transformação profunda. A valorização da velocidade, o fascínio pela novidade, o avanço digital e a cobrança por uma reinvenção constante mudaram o foco da vida social do que é permanente para o que é passageiro. O que antes era feito para durar passou a ser trocado, atualizado ou descartado em tempos cada vez menores. Em um mundo focado no imediato, onde relações, ideias e projetos parecem nascer com um prazo de validade curto, surge uma pergunta decisiva. O que acontece com a vida interior quando quase tudo parece provisório? É essa questão que buscaremos examinar nesta reflexão à luz dos conceitos espiritualistas do racionalismo cristão. O atordoamento diante de tantas mudanças. Uma das grandes ilusões atuais é confundir transformação com falta de ordem. Diante do ritmo veloz dos acontecimentos, da quantidade de escolhas e da constante renovação dos modos de viver, o ser humano, ainda imaturo, costuma se sentir desorientado. A rapidez das mudanças gera uma confusão mental que atrapalha o discernimento, enfraquece a capacidade de avaliação e dificulta decisões coerentes. Muitas vezes, a impressão de que tudo muda leva à falsa conclusão de que nada permanece. Contudo, essa percepção é apenas uma limitação do olhar e não a realidade dos fatos. A variedade dos acontecimentos não significa que não existam princípios fixos. Pelo contrário, é justamente a existência de uma ordem por trás de tudo que permite a variedade das situações, a estabilidade dos princípios que regem a evolução. O fato de a sociedade se modificar, de novas tecnologias surgirem e de costumes antigos darem lugar a outros, não significa que a vida dependa do acaso. Se a existência continua a gerar aprendizado, amadurecimento e evolução ao longo das gerações, é porque existe uma estrutura firme sustentando esse processo. Afinal, o que produz resultados parecidos ao longo do tempo não pode ser fruto de mera coincidência. Um navegante pode trocar de barco, de ferramentas e até de caminho, mas jamais poderá mudar as leis que governam os mares. Da mesma forma, a humanidade altera sem parar suas formas de organização, seus hábitos e recursos, mas continua sob o comando dos mesmos princípios que guiam o desenvolvimento espiritual. São as leis evolutivas que organizam a vida do universo, garantindo que, por trás das mudanças de aparência, exista rumo certo para o aperfeiçoamento da consciência. O crescimento interior e a lógica silenciosa da colheita. Entre as leis que regem a evolução está a relação constante entre esforço e conquista, causa e consequência, aprendizado e transformação. O conhecimento cresce com o estudo, a virtude se fortalece com a prática, a consciência se expande com a experiência. Basta observar o dia a dia para notar essa realidade. O músico não vira mestre apenas querendo tocar.
O agricultor não colhe onde não plantou. O médico não atinge a excelência sem anos de dedicação ao seu ofício. Em todos esses casos, funciona a mesma lógica. Os resultados dependem de processos, e o aperfeiçoamento é sempre fruto de um trabalho gradual e contínuo. A evolução espiritual segue o mesmo princípio. Mudam as situações, os desafios e as aparências da vida. Permanece, porém, a necessidade do esforço interno como condição obrigatória para o crescimento da consciência. Por isso, as leis evolutivas funcionam como as raízes de uma árvore. Raramente são vistas pelos olhos apressados, mas são vitais para sustentar o crescimento do tronco, dos galhos, das folhas e dos frutos. Embora fiquem escondidas por baixo dos acontecimentos, são elas que dão rumo, firmeza e sentido ao aperfeiçoamento da vida. A estabilidade como base da verdadeira segurança. Sem dúvida, uma das maiores inquietações do ser humano contemporâneo vem da tentativa de buscar segurança naquilo que é passageiro por natureza. Procura-se firmeza em cenários que mudam, em opiniões que passam, em modismos que logo ficam ultrapassados e em estruturas transformadas pelo tempo. No entanto, a paz de espírito não nasce da posse do que se perde fácil. Um edifício construído sobre um terreno instável exige reformas eternas e gera preocupação constante. Já a construção feita sobre a rocha fica firme, mesmo sob ventos e tempestades. O mesmo ocorre com a vida interior. Quando a consciência alcança maior esclarecimento espiritual e compreende que existem princípios permanentes guiando a evolução, a mudança deixa de ser vista como ameaça e passa a ser entendida como uma circunstância natural. As formas podem variar, mas o rumo continua o mesmo. É justamente nessa permanência que mora a chance de passar pelas transformações do mundo sem perder o sentido da própria jornada, mantendo o equilíbrio psíquico e a estabilidade emocional. Mas como construir esse edifício interior sobre bases sólidas? A resposta está na construção gradual da própria espiritualidade. A rocha que sustenta uma consciência equilibrada não é feita de bens materiais, mas de virtudes e qualidades espirituais desenvolvidas com a experiência. Cada gesto de honestidade traz firmeza. Cada ato de disciplina reforça a estrutura. Cada demonstração de generosidade, empatia, respeito e boa conduta aumenta a resistência. Assim como os cristais se formam e se juntam ao longo dos séculos até criar uma pedra de extraordinária solidez, os valores praticados no dia a dia consolidam o caráter e fortalecem a vida interior. Quem constrói sobre essa base pode até passar pelas variações da vida, mas dificilmente será arrastado por elas, pois encontra dentro de si um ponto de equilíbrio que não depende das situações externas, mas da sintonia com as leis que regem a evolução. Conclusão: à luz da espiritualidade, a resposta para o problema que orientou esta reflexão é mais simples do que parece. Quando o ser humano passa a ver tudo como provisório, corre o risco de levar essa instabilidade para dentro de si, permitindo que a instabilidade do mundo vire desorganização interior. Contudo, a vida não foi feita apenas com o que muda. Sob o movimento dos acontecimentos, existe uma ordem silenciosa e permanente, feita pelas leis que guiam o crescimento da consciência e dão rumo à evolução espiritual. Ignorar essas leis
é ficar sem rumo em meio às correntes do tempo. Compreendê-las é descobrir uma base firme, capaz de passar pelos anos sem perder a validade. A verdadeira sabedoria, que vem do esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão, não quer dizer lutar contra as mudanças ou se apegar ao passado, mas sim reconhecer, por trás de todas as transformações, o que nunca muda. As estações passam, os rios renovam suas águas, as civilizações nascem e morrem, mas o impulso que leva a vida para frente continua o mesmo. Quem aprende a se harmonizar com esse movimento profundo deixa de buscar segurança nas aparências e passa a encontrá-la naquilo que serve de base para o mundo. Assim, mesmo em um ambiente marcado pela velocidade e pela incerteza, torna-se possível manter a serenidade, porque se compreende que a existência não é uma troca desordenada de cenários, mas uma jornada guiada por princípios permanentes. E assim, como a estrela que brilha no céu funciona como referência segura para os navegantes, as leis evolutivas continuam iluminando o caminho daqueles que buscam transformar o tempo em chance de crescimento, melhora e elevação espiritual. Muito obrigado.